Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso podcast aqui na Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e hoje o tema vai ser um tema muito legal, muito interessante, que é construindo equipes de alto desempenho na energia solar, no mercado de energia solar. Tá? Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados, né? Eu queria só iniciar comentando que quando a gente fala de empresas, né, e aí em qualquer segmento, basicamente uma empresa ela tem sucesso se ela tem uma gestão eficiente em 3 pontos: produtos, processos e pessoas. Então não tem como a gente separar a gestão de pessoas ou gestão de talentos ou mesmo gente e gestão aí conforme, né, o nome que se dê no setor, não tem como a gente separar disso para o sucesso de uma empresa. Tá? E entendendo essa necessidade que a gente resolveu fazer esse podcast, porque o mercado de energia solar é um mercado muito carente ainda desses conceitos. Tá? Eu gostaria então de inicialmente agradecer o Adriel e a Ana Caroline aqui pela participação no nosso podcast. O Adriel é formado em gestão de RH, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e especialização de recrutamento e seleção por competências e valores. Com mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, passou por empresas como Tecnimont, Lojas Americanas, Heineken, PricewaterhouseCoopers, Núclea e como empresário da iHope Recrutamento, empresa focada em recrutamento estratégico. A Ana Caroline é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, com gestão estratégica de pessoas e graduanda em Psicologia. Com mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, passou por empresas como Atlântica Hotéis e Atacadão, onde foi responsável pela reestruturação cultural, atração e seleção e departamento pessoal. Uma frase que marca a sua vida é: quem não senta para aprender, jamais ficará em pé para ensinar. Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Educando Solar. Obrigado. Nós que agradecemos pelo convite. Muito bom. Que legal. Aqui, viu? Muito obrigada. Vai ser o prazer é todo nosso. Bom, então vamos pegar o gancho naquilo que eu comentei. O P de pessoas, que é importante dentro da gestão de qualquer empresa, né? Como fazer a gestão de pessoas para que ela tenha um alto desempenho dentro da empresa? Eu acho que essa é a pergunta do podcast, né? E você trouxe os 3 pontos primordiais ali para que um negócio rode da melhor forma. Você tem um produto, você tem processos e você tem ali pessoas para fazer de fato o negócio acontecer, né? Quando a gente fala sobre gestão estratégica de pessoas voltada ali, né, à alta performance, eu acho que é uma pergunta que está rodando ali nas cabeças dos empresários, dos RHs aí, e principalmente agora para a energia solar, que a gente sabe que é um mercado em ascensão e por estar em ascensão ele precisa estar muito bem fundamentado com pessoas qualificadas, né? Então, para você conseguir alcançar a alta performance, você tem alguns critérios de fato a serem seguidos, né? E não é só um processo de recrutamento. Ali é uma entrada de uma pessoa que está aderente ao perfil. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Mas olha que interessante, tem um passo anterior para o empresário que ele é fundamental. É ele reconhecer a cultura dele. A cultura, ela é tudo isso que você trouxe, que está vinculada aos 3 P's. A partir do momento que ele conseguiu compreender qual é a cultura, que é a missão, visão e valores, quais são os objetivos dele, quais são os comportamentos que eles entendem que de fato... ali, né? O ambiente de trabalho, são os comportamentos que realmente fazem parte ali daquele ambiente onde os colaboradores participam, né? Aquela casa onde eles estão ali vivendo basicamente todos os dias. E olha que a gente usou o conceito de casa, né? Nós estávamos falando sobre isso esses dias, sobre em que casa eu entro, né? Como que as pessoas me acolhem? A empresa, ela é isso. Não, e é tão interessante porque é muito comum a gente ouvir, né? A empresa é nossa segunda casa. Sim. É nosso segundo lar. Eu passo mais tempo na empresa do que na minha própria casa. Até hoje isso é verdade, né? E é importante eu ter dentro dessa segunda casa um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, um clima bom. Mas isso não quer dizer um ambiente frouxo, né? Exatamente. Eu tenho que perseguir o alto desempenho. Exato. Aí é não deixar pontas soltas.
o frouxo que você trouxe, isso é basicamente isso, né? O negócio ele começa a escalar, só que ele escala com pessoas, com processos, com tecnologia, e a gente vai trazer tecnologia nessa conversa, porque a gente está falando sobre, né, um mercado que vem se desenvolvendo e tem muita tecnologia envolvida, mas é basicamente isso, ponto, casa. Então, na minha casa, eu preciso me sentir bem. Então, a cultura é como que eu posso promover aos meus funcionários, né, uma cultura onde que ele vai entrar, vai se sentir bem, ele vai ser desenvolvido e automaticamente você trabalha a retenção. Olha que ponto interessante, a gente vai falar aqui sobre turnover. Né? Sim. O turnover ele é gigante, infelizmente ainda, na área, né, de energia solar. Porque é uma área que está crescendo de forma rápida. Então tem pontas soltas, né, que precisam ser ajustadas ali quando a gente fala sobre gestão estratégica de pessoas. Né? Porque é um mercado que, né, são pessoas que precisam ser qualificadas ainda, que precisam entender muito mais sobre o mercado. É um mercado que né, muitas pessoas já estão aderindo porque entendem que é importante isso, né? Até por questão de sustentabilidade também. Legal. E Carol, por exemplo, a maior parte dos nossos clientes são integradores. Integradores são aquelas empresas, né, que cuidam mesmo da compra, do projeto, da compra e principalmente da instalação em campo. Né? Então eu tenho o trabalho dos integradores, são trabalhos, não é dentro de um ambiente fechado, é na casa do cliente ou no terreno do cliente, na fazenda e assim por diante. Como que eu garanto, então, que essa cultura da casa desse segundo lar seja também externalizado nessa obra externa, nesse campo, né, onde eles vão estar trabalhando? Porque aí eu tenho também muito contato, na maioria das vezes, com o cliente, que é um ente externo, né, desse ambiente. Como lidar com a cultura nesse caso? Eu costumo dizer que o vendedor, na verdade, o colaborador é o seu maior vendedor. Então, se você tem uma cultura bem enraizada, esse colaborador, aonde quer que seja, dentro do ambiente organizacional ou também no cliente externo, ele vai conseguir levar a sua cultura. Então, se você tiver uma comunicação bem clara, se você tiver padrões ali bem definidos, se você tiver critérios, se você tiver uma cultura bem enraizada, ele vai conseguir acompanhar. Então, através de treinamentos, através de estar mais próximo, o próximo não precisa ser dia a dia ali dentro do ambiente de trabalho, mas você está em contato com o seu colaborador, acompanhando, sabendo a necessidade, a expectativa que ele tem em relação à empresa e ele também saber qual que é a expectativa que a empresa tem sobre ele. Então, essa comunicação, esse acompanhamento faz toda a diferença. Entendi. E olha que ponto importante isso. Né? Nós estamos aqui em Goiânia, ele pode estar lá no Nordeste, não importa. Acho que a partir do momento que você fez uma integração muito bem realizada, trazendo essas questões culturais para ele, trazendo políticas para ele, isso gera confiança. Ou seja, você já abraçou o funcionário. Você fez um comentário. E dá continuidade nessa integração. E olha só que complexo que é, porque ele pode fazer um projeto ele daqui de Goiânia, faz um projeto no Nordeste e contrata pessoas no Nordeste. Isso, como é que você vai acompanhar a distância? Exato, né? E a gente sabe que cada cidade tem a sua cultura municipal, e aí a gente tem que saber absorver isso, né? Trazer isso para dentro da empresa. Tem que ter a cultura da empresa, e aí você começa a trazer colaboradores, às vezes, de estados diferentes, de regiões diferentes. Culturas diferentes, ideias diferentes, né? Não fica muito louco dentro da empresa, não? Na verdade, a própria gestão de pessoas, ela já é calejada com isso, porque ela entende as questões culturais do nosso Brasil rico. Né? Mas acho que o principal ponto, né, é como que eu posso, da minha empresa, levar, de fato, essa base, né, todo esse conceito para aqueles que estão mais longe. Porque eles estarão mais longe, mas eles estarão longe trabalhando para essa empresa e entregando. Então, por exemplo, uma questão de desenvolvimento, indiferente de onde estiverem, eles precisam ser desenvolvidos. Precisa ter um padrão para esse desenvolvimento também. Não pode ser, por exemplo, injusto. Quem está próximo aqui da nossa empresa tem um cuidado maior do que quem está longe. Então, é preciso uma equipe de gestão também próximo, com esse olhar focado nessas pessoas que estão distantes também. É aí onde entra a importância de uma cultura, né? Uma empresa onde tem uma gestão realmente, um olhar focado em pessoas. Olhar focado em realmente ter uma valorização dessas pessoas. Porque são elas que, afinal, vai trazer esses recursos para a empresa, né? Se você pegar uma pessoa, jogar lá e deixar ela lá, não fica uma semana.
não fica. Ou fica e faz errado. Ou fica né? e faz errado. Assim. Não vai ser bom para a pessoa, Sim. né? E não vai ser bom também para a empresa, porque a empresa também precisa de retorno. Sim. No final das contas, né? Então, se você consegue ter toda essa estrutura para quem estiver lá na ponta se sentir acolhido, que é uma forma de acolhimento, né? Sim. Ela vai bem. Tô bem aqui, tenho, né, o respaldo dos meus gestores, às vezes estão lá em Goiânia, mas eles estão, né, muitas vezes dando todo esse suporte. Eles me visitam aqui ou eles me levam para matriz, por exemplo, para desenvolvimento técnico, comportamental. Então, isso é muito bom. É difícil quem não vai se sentir, né, acolhido né? pela empresa, porque foi feito um trabalho bacana, né? Então, integrador, você que tem obras, né, em sites externos longe, às vezes, da matriz, não adianta, não é uma economia você simplesmente contratar remoto, contratar longe, deixar o colaborador lá solto, porque ele tem experiência, consegue fazer. Gestão de pessoas pressupõe presença, você tem que estar junto deles. É claro, você não precisa às vezes mudar para lá, mas é preciso estar junto deles, ouvindo-os, capacitando-os, entendendo, passando aquilo que você acredita como valores, que afinal de contas, integrador, você é a sua empresa, né? Então, passando o que você acredita como valor para esses colaboradores. E pode anotar, se você fizer isso, o resultado da sua empresa vai ser excepcional. Não tem como ser diferente disso. Um ponto importante, acho que até trazendo de tudo isso que você falou e muito bem colocado. Você pode ter, né, a sua empresa muito bem montada, as diversas placas, tecnologia, você pode ter, né, a hiperestrutura concedendo toda essa, né, essa estrutura também para esses integradores, para essas empresas, mas né, o que eu quero trazer é, você pode ter tudo isso, mas se você de fato não tiver essa pessoa lá em linha com tudo que você trouxe, né, você só vai ter produtos, processos. Mas quem que de fato vai estar fazendo acontecer lá na ponta, né, nos sites? São as pessoas. São as pessoas. Né? E é uma atividade que tem muita ação manual, né? Essa parte, né, de energia solar, tem a parte técnica e eu tenho que montar a usina. Que aí é operação. É operação, né? E é manual, não tem como fugir disso, né? Garantir o alinhamento das placas, garantir que a fiação vai passar toda adequada, garantir que a fundação das colunas vão ser feitas corretamente, enfim. São operações manuais que aqui no Brasil não são feitas por robô. Então eu preciso de pessoas. Talvez a fabricação do painel solar, a fabricação do inversor pode ser bem mais robotizada, ok. Mas a montagem da estrutura, ela não é robotizada, ela é bem manual. Então não tem como fugir das pessoas, né? Exatamente. E não vamos ficar sem pessoas ainda por um bom tempo, né? Eu sei que está tudo evoluindo, né? A gente está vendo bastante tecnologia, muitos robôs, muita inteligência artificial, mas por trás também de tudo isso tem pessoas movimentando, né? Então, e se tem pessoas, tem que ter capacitação e treinamento. Exatamente. Não tem como não ter. E aquele que sabe tudo e não precisa ser treinado, ele tem sucesso, tem futuro? Não tem, né? Esse daí é um ponto importante, porque primeiro que a gente evolui constantemente. Quem, né, já se coloca num patamar, dá um passo atrás, né, entende que nós estamos evoluindo. E aí a gente está falando de alta performance. Sim. A alta performance nada mais é do que eu posso conceder aos meus funcionários para que eles atinjam os objetivos da empresa. E não é só em metas tangíveis, principalmente em metas comportamentais. Ah, mas como assim, Adriel? Nós, né, somos seres humanos e nós estamos evoluindo, as nossas competências estão evoluindo, os nossos, né, tanto técnicas, que são as hard skills, como as soft skills, estão evoluindo constantemente. Então a alta performance ela tem que ser direcionada para que aquele júnior que entrou, ou aquele operacional que está lá instalando a placa, viu capacidade, está entregando, está evoluindo, criar um plano para ele poder subir na empresa. Imagina sair do operacional, daqui a pouco tá num escritório, num administrativo. Isso é lindo de ver. Ou gerenciando uma outra equipe, né? Nossa, olha só que bacana. Então, isso é um plano, né, de desenvolvimento. Então, se você tem, né, uma análise de cargos e salários muito bem definidas, e se você tem um plano de carreira que é bem alinhado, em alta performance, em avaliação constantes, one-on-one, né, reuniões de feedback ali, né, para entender se a pessoa tá... Não importa se é operacional, gente. Eu acho que isso que é interessante deixar claro. Você pode ter ali seu auxiliar operacional na ponta, no site ali, realmente, debaixo do sol, né? Só que como você pode ter um diretor
né, que está junto com você. São pessoas que precisam ser desenvolvidas, indiferente do cargo. É o olhar humano. Então não tem que fazer o treinamento só para o meu operador, só para o colaborador que está em campo, não? O diretor ou o CEO da empresa precisa ser treinado A também? liderança principalmente precisa se desenvolver. Ela precisa saber como gerir essa equipe. Porque vem dela, né? Toda a parte cultural, vem da liderança também, todo o direcionamento para gerenciar essa equipe. Então, principalmente a liderança precisa estar se atualizando. O desenvolvimento tem que ser contínuo. Porque é como nós estávamos falando mais cedo, né? As coisas têm atualizado. Nomenclaturas se atualizam, né? Descrições de cargos também, tudo se atualiza. Então, o gestor ele precisa estar atento também às atualizações do mercado também. Atualização salarial, atualização de gestão, tudo benefícios, inclusive, também. Os benefícios de hoje são diferentes. Muitos têm se atualizado com os de 10 anos atrás, por exemplo. Então, é necessário entender o que se pode implantar para que realmente esse desempenho que a gente busca, né, nos colaboradores faça com que esse desempenho surja. Porque é esse olhar do gestor vai fazer com que o colaborador ele se desenvolva. É uma questão de exemplo, né? Sim. É verdade. Não é forte isso aí, isso. o que é de cima. E aí não tem jeito. É de cima É para de baixo. cima pra É baixo. cascata. Se eu sou líder hoje, eu tenho abaixo, eu não estou sendo exemplo, então o que eu prego, eu preciso de fato mostrar para eles que acontece. Porque é a base do exemplo. Se eu falo e eu não faço, eu desmotivo quem está lá na ponta. Ah, você viu lá, meu gestor fala tanto, mas não faz. Né? Então, principalmente a liderança como base, ela precisa ser desenvolvida. Né? E aí você tem diversas estratégias realmente para desenvolvimento dela. Adriel, mas eu sou formado, eu já tenho, né, já fui diretor. Lindo, é muito bom, mas você é um ser humano que precisa, né, se Chegou desenvolver. até aqui com o seu conhecimento, com a tudo que vivência, aprendeu, né? só que ainda tem muito mais a percorrer, né? Principalmente quando a gente muda de setor. Sim. Lembrando, cada setor ele tem uma estratégia, uma lógica, uma forma diferente de você gerenciar. Sim. Né? Então, eu estava trabalhando, por exemplo, em telecom, é uma forma. Né? A forma ali, a gente está falando da energia solar, entendendo também, né, esse crescimento rápido, essa pessoa, esse gestor também precisa ser desenvolvido para poder acompanhar tudo o que está acontecendo, e não de forma técnica, principalmente quando a gente fala sobre pessoas, né? E já que a gente está falando de mudanças, né? Eu sou de uma geração. Você talvez seja próximo da minha, mas você, Carol, já é de uma geração um pouco mais nova. Sei lá, hein? Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê nos campos são aquelas pessoas mais novas, né? Que têm uma habilidade na área de tecnologia muito grande, Sim. mas não tem, talvez, a mesma resiliência, tem uma ansiedade muito maior. Como é que essa área de gestão de pessoas, de gente e gestão, né? É um termo que eu acho interessante, lida com essa geração para tirar dela alto desempenho? Bacana. Por favor. Fica à vontade. Então eu vou trazer um ponto que é fundamental. É uma geração, né? E vão ter pessoas falando o que eles estão sentindo de fato dessa nova geração que está vindo. Uma geração super inteligente, tem muito valor, tem muito conhecimento e que precisa de fato ser lapidada. Como as gerações mais antigas também, né? A gente está falando de evolução, né? E a gente está vivendo num momento que o que nós temos que fazer, né? Até para deixar claro ali para os empresários, para os gestores ali de recursos humanos, de gente de gestão, né? Como que você consegue trabalhar a retenção desses jovens? Se você colocar hoje o jovem para trabalhar e não der a devida atenção, não tiver um plano de carreira muito bem desenvolvido, um plano de desenvolvimento de comportamentos muito bem desenvolvido, a pessoa ela não fica, né? Porque a geração de hoje ela é uma geração de fato que ela busca sempre novas oportunidades. É uma geração mais incômoda, né? Ela é muito incomodada. Se eu não tô legal aqui, eu vou para outro até ela se sentir bem. E vai acontecer dela passar 5 empresas no ano. Mas ela quer se sentir bem. É diferente da nossa, né? Então tem comportamentos que precisam ser desenvolvidos. E para isso é onde entra o gestor. Cria-se um plano, e um plano muito bem desenvolvido, e dá oportunidade. Nós falamos há pouco sobre um programa de trainee. Por que não? Sendo que eu estou trazendo uma pessoa que tem uma capacidade, né, de aprendizado, de inteligência muito alta, de tecnologia que hoje é fundamental, muito alta, fora da curva,
E por que não trazer como uma mentoria, num programa de trainee, todo esse planejamento para que a pessoa se desenvolva. Então você não vai perder, ela vai se sentir bem, acolhida, vai pensar no desenvolvimento, o salário tá evoluindo conforme ela evolui dentro da empresa, Sim. né? Uhum. E aí daqui a pouco você fala assim, poxa, entrou como trainee, agora é meu gestor, é meu supervisor, se tornou um gerente, porque... Passou por todo o processo, né? Passou por tudo aquilo que foi necessário para ele chegar até aquele ponto. Então é isso, é trazer para essa nova geração que é necessário eles se equiparem, é necessário buscar um conhecimento técnico, sim. Porque muitos têm falado que essa nova geração não tem buscado conhecimentos teóricos. Não querem entrar em faculdade, não querem fazer cursos rápidos ali para gerar uma grana rápida, né? E isso tem se perdido, né, ao longo do tempo. As pessoas se capacitarem, realmente se prepararem para alcançar o lugar que realmente elas querem. Querem ser CEOs, querem ser gerentes, querem serem donos dos seus próprios negócios, mas até chegar lá é necessário passar por tudo isso. É necessário ter o conhecimento e aprender com pessoas também. Uhum. É uma questão, e olha como a questão comportamental ela é fundamental para tudo isso que você falou. Sim. Eu posso chegar, às vezes, no nível gerencial numa empresa, só que a pressão vai ser grande. A cobrança vai ser grande. Muito maior. A cobrança, ela acompanha o nível hierárquico. Quanto mais alto o nível, maior a cobrança, né? Resolução de conflitos também, Resolução de Entra conflitos, muito resiliência, Resiliência. né? É uma comunicação, né, que seja mais assertiva, objetiva. Por quê? Né? Como a cobrança é muito grande, né, é muito maior, a questão é, pela pressão, a pessoa não aguentar esse tranco. Né? Então, assim, isso é natural falar e é bom falar sobre isso porque é um assunto polêmico, mas é um assunto que muito bem tratado dá certo. Tem empresas hoje, né, que tem todas as gerações trabalhando. E aí ia ser um ponto interessante, né? E é o normal, é o que vai acabar acontecendo, né? As várias gerações trabalhando. O processo de recrutamento e o processo de, vamos chamar de mentoria, para as gerações diferentes, tem que ser diferente também? Contratar uma pessoa na casa dos 50, 55 é diferente de contratar uma pessoa de 20? Olha só, e é uma pergunta muito boa. Aí você me complementa, né? Quando a gente faz uma descrição de cargos, lá a gente vai colocar todas as características para aquela cadeira que a gente vai trabalhar. As questões comportamentais, as questões técnicas. E ali, nas questões comportamentais, é onde a gente vai direcionar as perguntas para que a gente entenda se aquela pessoa está de fato aderente àquela cadeira ou não. E sim, e muda. Né? A gente está falando de uma geração, né, que ela é muito rápida, ela já pensa lá na frente. Ela é uma geração que quer entrar e resolver. E tem uma geração que já não é tão assim. Então, dependendo do que foi alinhado nessa descrição, tem as perguntas de fato direcionadas para aquele público, né? Num programa de trainee legal, eu posso trabalhar diversidade e inclusão nesse programa, eu posso ter pessoas com de 20 a 60 anos? Eu posso, né? Porque o que importa no final das contas são as competências para aquela cadeira, né? Mas sim, é bom ter essa diversidade porque a troca é muito boa. É o jovem que pode ser mentorado por alguém que tem um pouco mais de idade e é o que tem menos idade dando dicas, ideias para aquele que é mentoriano também. Isso. Então se tornam mentores, né? O que o Adriel trouxe sobre a descrição de cargo vai ser o documento critério ali, parâmetro para uma contratação. Do meu ponto de vista, a gente pode contratar pessoas jovens e mais velhas com esse mesmo critério, entrando ali, tendo esse olhar de se realmente, não pela etariedade, mas se realmente faz sentido para aquela posição. Então, esses critérios, esses procedimentos, né, que é necessário dentro da área de RH, dentro da área de gestão, são padrões e são necessários para que realmente tenha-se uma organização dentro da empresa, para que seja equiparado, né? Tanto da questão salarial, que a gente estava falando, né, sobre salários, equiparação de salário, quanto também de inscrições, né, as vagas ali. Então, acho que é importante a gente ter critérios, padrões, para que realmente as coisas aconteçam de uma forma organizada e justa também. Aí a gente já cai de novo aqui na importância de ter um plano de cargos e salários, né? Porque aí você consegue deixar as pessoas confortáveis. Com as expectativas, né? Ela entra sabendo o que fazer. Integrador, não tem como fugir disso. Vai montar um time, vai montar uma equipe, tenha a descrição de cargos e salários. É fundamental para você conseguir
ter um desempenho da sua equipe, você conseguir até mesmo cobrar a sua equipe, porque ela não vai ter surpresa naquilo que ela tem que fazer. E vai ser o norteador também. E vai ser o norteador, né? Sim. E vai se sentir bem. Poxa, eu tô entrando como júnior, mas calma aí, se eu entregar que é performance e eu posso ter alta performance nisso, me torna um pleno, me torna um sênior. Passou 1, 2 anos, dependendo de como for esse processo, a pessoa já se torna um líder. Isso é alta performance. O problema é você deixar uma pessoa 20 anos numa cadeira e tá tudo bem. Não, tudo bem, que vai muito da pessoa também querer, mas também tem esse olhar, e é um olhar, né, precioso do integrador ali, do gestor, enfim, para que essa pessoa também cresça, se desenvolva, né? Exatamente. É retenção, no final das contas, a estratégia é a pessoa entregando, né? E é interessante demais isso, né? Vocês comentaram a questão dessa nova geração, por exemplo, que ser muito imediatista e quer cursos rápidos, né? Para já tentar ganhar dinheiro e tudo mais. No mercado solar, acaba que a gente tem um misto aí de pessoas, de necessidades de profissionais de alta qualificação e também, em alguns casos, profissionais mais técnicos que, né, vão fazer a montagem e tudo mais. Como é que está o mercado para pessoas altamente qualificadas? Porque é um mercado de tecnologia e a qualificação exige tempo, exige estudo. A gente sabe a questão das universidades aqui no Brasil. Se a gente comparar o número de pessoas que são formadas, Brasil versus, por exemplo, Coreia do Sul, nós estamos muito atrás, né? O Brasil entrega um percentual muito pequeno de pessoas do ensino superior para o mercado de trabalho. Como é que é esse desafio, então, já que eu preciso de pessoas muito qualificadas para esse mercado de energia solar e eu, às vezes, não consigo encontrar no mercado? Realmente o mercado está bem competitivo, né? A gente tem visto que o mercado não tem... A gente não tem visto essa mão de obra qualificada da forma como os empresários precisam, como as empresas precisam. Então, a gente retorna àquele plano de desenvolvimento, aquele plano onde você vai, talvez, ali, escolher uma pessoa que está na sua fase de desenvolvimento, acabou de entrar na faculdade, né? Está ali buscando conhecimento e vai investir nela no desenvolvimento. E o desenvolvimento também dos colaboradores, um plano de treinamento, um plano ali de acompanhamento, a mentoria. Por quê? As empresas precisam ter um olhar de aproveitar esses perfis que estão querendo se qualificar e investir nessa qualificação. Claro que o colaborador ele precisa também investir na sua própria qualificação. Ele precisa ir lá, buscar, se desenvolver, mas é papel do líder direcionar e orientar. Olha, você precisa buscar tal curso, eu fiz tal curso, acho que seria interessante para você. Então, esse acompanhamento, essa mentoria do líder com o liderado é muito importante. E da empresa também, dá oportunidades para essa pessoa se desenvolver, dá oportunidades para essa pessoa fazer um treinamento específico. Eu acho que isso é muito válido. E há um ponto também que acho que é válido trazer, que é o seguinte, gente, a gente traz muito isso. Faça análise salarial, faça essas pesquisas e pague realmente aquilo que for adequado para aquela cadeira. Às vezes o próprio integrador, o próprio empresário, ele quer uma pessoa totalmente fora da curva, mas ele não está pagando por aquela pessoa. Quem é bom é caro. Quem é qualificado é caro, porque ele já entendeu o seu valor, ele já conseguiu chegar num nível salarial que às vezes num hunting, para você tirar de outra empresa, você tem que ser mais atrativo. E é natural no mercado ter esses movimentos, né? Você ir lá fazer uma captação numa outra empresa, acontece. E quem está fora no mercado, que já tem a qualificação, também tem um salário alto. Então, não fica muito tempo parado, né? Não fica muito tempo parado. Então, hoje, nós utilizávamos a questão de recrutamento e seleção. Hoje é atração e seleção. Então, a gente precisa ser atrativo para o mercado. O recrutamento, ele vem aqui no meio. Eu preciso ser atrativo. Então, eu tenho que vender muito bem a empresa, a história da empresa, por mais que seja uma empresa pequena, não importa, a cultura da empresa, né? O salário ele é importante, a pessoa precisa pagar as contas, né? E o pacote de benefícios, o plano de desenvolvimento, então tudo isso se torna atrativo. A pessoa ela já entra falando, poxa, eu estou entrando numa empresa que já está pensando, né, no meu desenvolvimento ali dentro, né? Então, assim, a gente está vivendo numa situação de mercado em nível Brasil que é escassa, mas que se tem ainda muita oportunidade. Então, tanto de buscar bons candidatos qualificados no mercado, mas principalmente também dar oportunidade para aqueles que querem entrar, querem trabalhar, se desenvolverem. Né? Não, isso é tão importante nessa parte, porque o mercado de energia solar no Brasil,
Basicamente, ele começou em 2012. Né? De lá para cá, já foram contratados 1,6 milhão de pessoas nesse setor. E a expectativa é, até 2030, ter trabalhado 3,5 milhões de pessoas. Né? E vocês trouxeram um número interessante, né? Vou deixar vocês falarem. O Brasil ocupa que lugar no mundo em termos de contratação de pessoas? Estamos No mercado solar, eu tô falando. mercado solar. Estamos em terceiro lugar, porque é um mercado exponencial, né? Olha Tem só. sim, né, um grande crescimento aí. Você trouxe um número muito bom aí sobre contratação, né? Se eu não me engano, agora para 2025, mais 500 mil vagas que serão trabalhadas agora, porque de fato tem a necessidade, né? Então, assim, integrador, né? As coisas estão acontecendo e tem que começar de fato a trabalhar, né? As pessoas, a contratação, né? Então, E é muito difícil contratar. Eu falo também que o caro não é você pagar uma pessoa um alto salário. O caro é você contratar essa pessoa com alto salário e ela sair. Né? Porque ela não se identificou com a empresa, porque a cultura... Não foi valorizado. Né? Não foi valorizada, a cultura não encaixou, Encaixou. naquilo que ela queria. Uhum. Então, saber atrair essa pessoa para dentro da empresa, essa é a maior, eu acho que é o maior desafio, né, do mercado de todos os mercados, e o do energia solar não é diferente, né? É isso mesmo, né? Saber atrair para que essa pessoa fique, esse é o grande segredo. a gente tem um processo que ele é muito bem desenhado juntamente ao empresário. Então, o que a gente faz? A gente tem um momento que nós estamos com ele ali, para a gente compreender um pouco sobre a cultura dele, sobre o negócio dele, sobre os comportamentos que ele entende que são importantes para aquela cadeira. Uhum. Então, hoje a gente contrata por comportamentos. A questão técnica, ela vem acompanhada com isso. Precisa ser por comportamentos. Não é mais eu contrato pelo técnico e desligo pelo comportamento. Essa pirâmide inverteu. Eu contrato por comportamento e vou desligar, às vezes, pelo técnico ou pelo comportamento também. Mas por que contratar pelo comportamento é importante? Claro, nós estamos falando de pessoas, não é uma exata. Né? Então, todo o processo que a gente faz, desde esse alinhamento de perfil, então hoje a gente ajuda já o empresário a fazer uma descrição, né, de vaga muito bem desenhado com todos esses pontos, porque ele entende o que ele precisa, porque muitas vezes nem ele sabe o que ele quer, Uhum. Não né, em tem relação a perfil. clareza, né, da Não tem necessidade. clareza. É muito comum os gestores, às É. vezes, né, você pergunta, e eu já dirigi empresa, sei como é que é isso, eu chego para um gerente e falo assim, vale, descreve o cargo que você está querendo. Ai, não sei. Olha só. Ou no máximo fala assim, não, tem que saber operar a máquina assim. Fala, calma, não é bem assim. É muito mais do É que muito isso. além, né? Né? Então, os próprios gestores, às vezes, atuais, eles nunca passaram por um processo desse, então eles não têm referência. Não tem referência. Né? Não adianta você querer cobrar uma pessoa que às vezes nunca fez aquilo, né? Esse processo. Aí a gente traz essa referência para ele, com o dono da empresa, ou muitas vezes um gestor que está ali na ponta, para poder mostrar para ele de forma detalhada como que segue um processo. Então é o quê? Não é só pegar um currículo e encaminhar na mão ali do dono da empresa. Poxa, é só um currículo, ele não conheceu, ele não entendeu, ele não compreendeu aquele perfil. E aí é onde a gente entra, né? O nosso papel, de fato, compreender, se aprofundar, tanto as questões técnicas, mas quem conhece mais da parte técnica do que a gente é quem está na ponta, mas aquilo que foi desenhado em relação, né, a soft skills, aos comportamentos, é a gente que vai trazer para ele. Aí vai parecer, a gente gosta de complementar os nossos processos com DISC, que é uma ferramenta muito boa para você poder entender onde que ele se enquadra, né? E também o Big Five. Um é voltado para comportamentos e outro é voltado para personalidade. Adriel, pro operacional, sim, nós temos indústrias que nós atendemos aqui que a gente faz pro operacional também e dá muito certo, porque a gente lida com pessoas. Complementa 100%, um ao outro, né? Complementa. Técnico, comportamento e personalidade se complementam ali. E a gente sabe que para ter alto desempenho não é só o técnico, né? Não. O comportamento conta demais. E eu ainda vou mais um terceiro aspecto, que é um pouco do espiritual também, que não é foco aqui da nossa discussão, mas você tem que estar com o espiritual em dia, né? O comportamento bem definido e tratado, e o técnico sendo atualizado todo dia, né? Se a gente pegar atletas de alto desempenho,
eles têm a rotina de trabalho, eles têm o Integrada, foco, né? Eles são treinados constantemente. O comportamento deles, você não vê eles fazendo coisas fora daquilo que ele está comprometido. Então, é isso, né? O colaborador da empresa, para ele ter um alto desempenho, ele tem que ser igual um atleta de alto desempenho. A comparação é válida, não é? Ela é válida. E olha que interessante, você falou sobre uma questão, não precisa ser só o técnico. O técnico, ele é muito importante. Vou te trazer um exemplo bem simples aqui para você. Você volta pra gente e fala assim, André, eu preciso de um analista que seja expert em Excel, certo? Certo. Que conheça Power BI, que conheça, né, sistemas diversos. Ele vai ser focado em me apresentar indicadores. Ótimo. Eu consigo essa pessoa. Só que eu só vou conseguir o técnico para você. Não adianta só a gente trazer uma pessoa que tem o técnico, sendo que a gente esqueceu do principal, que são os comportamentos, que tem a ver com a sua cultura. Se a gente não entregar o mais próximo daquilo que você quer em relação à cultura, em relação a comportamentos, em relação aos valores que você quer, ela não vai ficar uma semana. Nossa, mas ele era tão bom, mas ele não deu match. A gente falou há pouco, não deu match. Né? Quando a gente tenta trabalhar mais essa questão comportamental, que é fundamental, o Excel avançado é só um plus. Que você vai falar, nossa, então realmente deu certo, tá jogando, pessoa boa, vai crescer com a gente. Então aí é onde mora, quando a gente fala muito sobre isso, a assertividade no processo de contratação. Nunca vai ser 100%, não tem como ser 100%, porque a gente lida com pessoas, mas a gente consegue trazer um pouco mais de aderência ao fechamento. Né? Isso. A psicologia vai dizer que nós somos seres biopsicossocial. Somos seres completos. Não somos só técnicos, não somos só lado saudável, não somos só sociais. Nada de extremos, né? Nada de extremos. É uma combinação de fatores. É uma combinação. Então, nós precisamos pensar que a empresa precisa também agregar isso. O colaborador, ele tem que ter esse complemento. Ele precisa ter abertura para ser ele mesmo. Ele precisa ter abertura para realmente ter uma vida saudável, mentalmente ali dentro também, né? E é interessante isso, a gente está falando de comportamento, porque hoje em dia, pós-pandemia, né, a pandemia nos obrigou a criar certos modelos de trabalho, especialmente o remoto, né? Aos poucos foi migrando para um híbrido e hoje voltamos às discussões para ver se faz sentido, se não faz, é só presencial, vamos voltar ao que era, o híbrido dá certo. No mercado solar existe muito isso também, existe muito modelo híbrido, às vezes é um projetista que pode trabalhar em casa, é um correspondente bancário, porque o cliente pode querer buscar algum financiamento, então a pessoa pode trabalhar remota, tranquilamente. Como lidar com isso, então? Né? Como lidar com a gestão do modelo presencial versus modelo híbrido, com as conversinhas, né? O cara está em casa, como cobrar o alto desempenho de forma remota? Eu quero trazer um case aqui. Quando entrou a pandemia, eu era business partner de RH na Heineken. A Heineken é uma empresa com mais de 12 mil colaboradores. Né? E uma boa parte desse pessoal precisou entrar no formato remoto. E, novamente, para se trabalhar de forma remota, é interessante ter regras, ter acompanhamentos, ter avaliação, né? Então, nós percebemos que quando isso é muito bem desenhado, não é só jogar uma pessoa para trabalhar lá sem ter um acompanhamento, porque senão não dá certo. Se você tem tudo isso muito bem organizado, desenhado e com uma pessoa que de fato acompanha, dá certo. Dá certo. Então, assim, tem empresas que deram muito certo, como estão até hoje, de forma remota, e tem empresas que não conseguiram acertar a veia e que começaram a trabalhar de forma híbrida. Porque, de certa forma, se dá certo, você pensa na qualidade de vida. Hoje é um tema muito discutido, principalmente se entra no LinkedIn, é o que mais fala sobre o remoto, né, se pessoas que já estão voltando. Por exemplo, em São Paulo, né, a gente sabe que a qualidade de vida, o tempo que você fica no trânsito lá é muito alto. A variável trânsito. A variável pesa muito. 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, trânsito, chuva. Você fala, gente, você já chega no trabalho estressado. Aí, você vai voltar aqui, sai 6 para chegar 9 na sua casa. Pronto, você perdeu a qualidade de vida, que é o bem mais precioso que você tem, é a sua vida. Essa qualidade ela precisa ser. Então, se a empresa ela conseguir criar um modelo, e existem muitos modelos que dão certo, vai dar certo de fato. Porém, o acompanhamento, ter a gestão ali
de pessoas para que ela entregue aquilo que é necessário, ela é fundamental para que esse modelo rode, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta do home office. Eu me dei muito bem, né? Mas eu gosto muito do tete-a-tete. Então, no final das contas, o híbrido para mim é perfeito. Funciona bem. Funciona bem. Agora, totalmente presencial, não tenho problema, porque eu fui formado no presencial, mudou por conta da pandemia, né? Mas assim, é muito de empresas para empresas, da mentalidade do dono, não há certo ou não é errado. Há, de fato, uma questão que é importante trazer aqui, a confiança. Se a gente, de fato, contratou certo, se tem uma pessoa que está entregando, não tem problema ela trabalhar de Portugal. Ela vai entregar aquilo que é devido. Esse é um ponto muito interessante. Então, a confiança naquelas pessoas que você contrata com um plano muito bem desenhado, a probabilidade do home office dar certo é muito alta. Carol, e aproveitando esse gancho, você que está fazendo psicologia, o trabalhador que vai ficar no home office também tem que ter um perfil para isso, né? Tem. Porque não adianta eu ter um plano muito bem montado, né, ter um acompanhamento e tudo mais, se o colaborador não tiver essa aptidão para trabalhar de casa. É verdade isso mesmo. Exatamente. Volta muito na avaliação comportamental que nós falamos na entrevista. O comportamento ali, para quem trabalha de home office, tem que ser um comportamento ali focado, tem que ser diretivo, tem que ser proativo, porque acaba que o home office você precisa se organizar de diversas formas. Você tem que ter um olhar ali realmente direcionado para o trabalho, saber se organizar dentro das rotinas. Então, sim, dentro da avaliação da entrevista, a gente precisa verificar se essa pessoa vai ter essas aptidões, se ela vai realmente conseguir entregar. Se ela tiver experiência em home office, melhor ainda, né? Mas caso seja uma demanda da empresa trabalhar home office, fazer entrevistas direcionadas para saber se realmente faz sentido para aquele perfil. E às vezes o próprio candidato vai dizer, olha, para mim não dá muito certo. Ele mesmo já vai se conhecer, ou eu quero tentar. Né? E o acompanhamento do gestor também vai fazer a diferença. Às vezes é um primeiro momento onde a pessoa vai se organizar no home office e o gestor vai precisar direcionar. Os primeiros passos, os primeiros pontuamentos ali, o primeiro direcionamento vai ser muito importante para que essa pessoa consiga se manter. Né? E a comunicação. É a mesma coisa que nós falamos no começo. Às vezes a pessoa está muito distante. A comunicação vai trazer para perto. Perfeito. Não, e mais uma vez, a descrição correta. Né, plena do que ele tem que fazer, né, da descrição do cargo e tudo mais, é fundamental, porque aí ele tem as suas métricas, né, para seguir o que você espera, né, qual que é a expectativa dele. Cara, você pode trabalhar, e o legal do home office é isso, às vezes você coloca o resultado que você quer, mas não fala como, fala, bicho, vai no jeito que você achar mais fácil. Quer trabalhar de madrugada, o problema é seu, mas amanhã às 8 eu tenho que estar com isso aqui pronto. Né? E tem gente que se dá muito direcionamento, assim, né? Mas tem perfis, e aí a nova geração é muito assim, se adapta fácil. Existem empresas de alta tecnologia, essas Google, Apple, Microsoft e tudo mais, que às vezes libera pro profissional escolher o horário que ele melhor rende. Tem gente que não rende de manhã, rende à tarde. Tem outras pessoas, como eu, por exemplo, tenho um perfil muito mais matutino. Rende muito de manhã. E já à noite só quer saber de dormir. Tem gente que é noturno. Então, você saber tirar o melhor de cada um individualmente é um segredo entender também, seu colaborador, entender realmente como que ele pode entregar e você localizar ele ali dentro dos processos. E não é deixar solto, não né? Deixar solto. Mas você tentar tirar o maior proveito de um momento do dia que ele rende mais, então, né? você conhecer ele, fazer realmente uma análise do perfil dele, perfil comportamental, técnico, mas você fazer uma análise bem detalhada do perfil, ter esse alinhamento com ele vai fazer muita diferença na gestão. Se você de fato tiver essa flexibilidade de deixar a pessoa atuar da forma que ela achar melhor na casa dela, né? A gente está falando aqui do home office, dá muito certo, porque ela vai demonstrar naquele momento ali a alta performance. Esse é um ponto que eu até queria vincular sobre a questão de diversidade, equidade e inclusão. Esse é um ponto muito importante, que está sendo muito discutido também. Eu estou falando de forma geral da diversidade e inclusão. Por quê? Né? A gente está falando sobre perfil. Tem perfis matutinos, tem perfis que trabalham melhor de forma vespertina, e tem pessoas que gostam da madrugada. Sim. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Super bem, né? E tá tudo certo. E tem empresas que realmente seguem nessa linha e falam, ó, você tem que me entregar.
Você foi contratado, o que importa são as suas competências, mas principalmente as suas entregas. E isso tem a ver, de fato, também com alta performance. Né? Então, se a empresa ela tem essa flexibilidade, né, ela consegue adequar os funcionários para que eles joguem melhor naquele momento. Claro, se você for ver um padrão, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Ok. Né? E tá tudo bem. E vai ter pessoas que realmente não vão render pela manhã. Eu tinha um amigo, eu lembrei. Ele chegava lá no serviço, emburrado, cara fechada. Aí ele pra você ter uma noção, a gente começava a trabalhar às 7h30. 10 horas da manhã ele começava. Você não conseguia falar com ele até às 10 da manhã. Né? Então, olha só. Mas só que quando ele pegava, ele entregava até além daquilo que realmente era esperado. Alta performance. Exatamente. É o você entregar aquilo ou até a mais do que você espera daquele seu funcionário. Então, por exemplo, quando você cria esse plano, Junior, Plano e Sênior, o que você espera da pessoa que você contrata? Que ela evolua, Sim. que ela cresça. E qual que é o plano de fato para ela poder fazer isso? E como que ela enxerga isso dentro da empresa? Como que está sendo cobrado isso? Então, assim, não sei se você percebeu, nós falamos sobre pontas soltas. O que nós estamos trazendo é, se isso de fato for muito bem alinhado, as pontas elas não ficam mais soltas. Se tiver clareza, né? Se tiver clareza, se tiver processos, e aí a gente vai voltar tudo naquilo. Tem produtos bons, processos bons, e não é só processo empresarial, organizacional, mas sim também processos de cultura, de gestão de tudo. Sim. Né? E a gente falou muito de tecnologia, né? E o mercado solar, ele carrega muita tecnologia, né? Nos seus produtos, seus negócios. Como é que vocês veem a inteligência artificial nos processos aí de atração e seleção? Vou usar o nome certo. Atração e seleção. Como é que a IA está inserida nesse processo? Ou não está? Está. Hoje, inclusive, nós utilizamos a IA dentro dos nossos processos. Hoje, nós utilizamos a IA para nos ajudar, nos auxiliar a disparar as vagas, né? Todo o processo de recrutamento, entrevista, na verdade, é orgânico, nós fazemos. Certo. Mas a IA nos auxilia a alcançar perfis em diversos estados. Por exemplo, nós atendemos diversos estados aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente consegue alcançar esses perfis, nós conseguimos ali atrair muitos candidatos através da IA. E também nos direcionar em processos ali, CRMs. Então, a IA nos auxilia muito nesse sentido. O que nós entendemos para a iHope, né? A gente gosta muito de tecnologia, nós somos uma startup, né? Então nós gostamos, tá no nosso sangue, mas como nós estamos há muito tempo no Recursos Humanos e a gente está muito calejado, Sim. A gente não quer perder a sensibilidade do nosso olhar. Do olhar, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Humano, exatamente. Nós temos ferramentas hoje que entrevistam, faz análise de perfil e mandam para a empresa. Legal. Muito bom, que bom que está evoluindo. Então a gente a gente não quis trazer esse tipo de ferramenta porque, né, como nós temos uma bagagem gigantesca, formação, isso pra gente é importante porque a gente pega detalhes que muitas vezes a IA não vai pegar. Né? Então a gente, né, valoriza sim muito a IA, a gente tem muitas ferramentas, né, hoje mais de 10 ferramentas para captação, só que a intenção não vamos perder a sensibilidade do nosso olhar, de a gente tentar buscar ali naquela pessoa o perfil mais adequado para aquela vaga que foi alinhada, sabe? Então é muito importante a gente também ter essa sensibilidade. E a IA pode ser usada também na gestão pós-contratação, no dia a dia. Vocês já viram algum auxílio da IA ajudando o líder, né, na gestão de pessoas da sua equipe? Eu não vi a IA fazendo a gestão da equipe, mas eu vi a IA vinculada a sistemas muito bem desenvolvidos, gestão de projetos, para fazer para gestão de projetos e para apoio na avaliação daqueles funcionários, mas não é ela que faz avaliar, ela é apenas um suporte para que aconteça. Não, com certeza. São ferramentas. As ferramentas estão aí para nos auxiliar, não que vá fazer todo o trabalho, mas vai auxiliar e vai padronizar. Acho que aí ela vem para isso, né? Padronizar esses processos, que é muito importante também. Facilitar, né? É uma questão de facilitar também. Sim. Né? Você pega lá o sistema que a gente usa, ele é tudo, por exemplo, lá já é um modelo ágil, lá eles utilizam o Kanban. Né? Isso tem muito a ver com alta performance também, né? É mentalidade. Utilização de tempo também, de tempo, né? Você faz tudo muito rápido, você já coloca as informações, já entrevista, já coloca o parecer, já aplica os testes, o nosso cliente já está recebendo o candidato. É celeridade. Aí é um outro ponto, né? Escassez de mercado, preciso contratar, tem urgência, aí ela vem para nos dar esse suporte, né? Interessante isso, né? Porque acaba que com ela você consegue abranger o Brasil inteiro, buscar
né, ali. perfis, né? Ela consegue fazer uma análise muito mais rápida disso. E com certeza no dia a dia ela consegue fazer um apoio, né, na gestão de pessoas, né, nas aplicações, às vezes, de alguns testes, de alguma coisa, ela busca lá, traz algum treinamento que seja interessante, se ela está ali antenada, a IA está antenada o tempo inteiro, né, ela está ligada o tempo inteiro, né, então, às vezes, surge alguma coisa nova, ela pode trazer para cá, né, então, quer dizer, não tem como fugir, né, é uma tecnologia, o que não é, o que a gente sabe é que não vai substituir. Mas auxiliar e complementar, eu acho que é muito legal, né? Muito legal. Ferramentas por si só, elas são complementos, né? A gente acabou de trazer 2 testes importantes aí, que é o DISC e o Big Five, que complementam esse olhar nosso. Então, isso é muito importante. Ela vem, de fato, para trazer todo esse suporte. Poxa, qualquer dúvida que você tiver hoje, o que você vai fazer? Ô, chat, e aí, tudo bem? Exatamente. Me dá um apoio aqui, por favor. Pronto, ele já trouxe algumas ideias que vão, né? O problema é você ficar dependente disso. Essa não é uma forma legal, né? Você utilizar o ChatGPT ou qualquer outra IA para o seu sucesso profissional, para você conseguir de fato escalar. E dá. Hoje você joga lá, quero fazer um planejamento mensal para marketing, por exemplo. Lindo, vem tudo que você precisa, né? Mas você deixa de pensar. Não pode perder a essência, né? Não pode. Então, se você conseguir conciliar, de fato, tudo que você já aprendeu com a IA, olha só que legal. Você está com, né, uma baita de uma ferramenta e você só está melhorando aquilo que você sabe. Sim. Né? Olha só, né? A gente vai conversando, o tempo vai passando e o papo fica tão gostoso e a gente não vê o tempo passar. Então, para a gente já caminhar para a nossa reta final, quais são os desafios e oportunidades para o futuro, tentando achar aí, nessa resposta, o mercado de energia solar? O que vocês enxergam na parte de qualificações e mesmo do recrutamento e seleção para o mercado de energia solar doravante? O principal desafio é a competitividade do mercado, né? Hoje nós temos muitas empresas e muitos colaboradores que estão ali competindo para as vagas. E o desafio maior é se qualificar. É se colocar ali pronto, disposto para entrar numa empresa que pede competências técnicas, né, fundamentadas e realmente com essa qualificação e comportamentais também. Então, o maior desafio hoje vai ser nesses recrutamentos, desses perfis, a partir dessa competitividade de mercado, né? Acho que é um dos principais. A gente acabou de falar que nós temos aí pela frente mais 500 mil contratações e elas precisam acontecer. Só esse ano. Só esse ano. E elas precisam acontecer. Sim. Né? Então, o integrador, o empresário, quem está entrando nesse mundo, ele tem que estar muito aberto e flexível de que ele vai conseguir gente boa e ele vai conseguir muita gente que ele vai precisar desenvolver. Se ele, de fato, tem essa visão, né? A gente trouxe muito e a gente bateu nessa tecla e vamos continuar. Porque precisa. Então, a gente fala, o contratar é importante? Claro que é. Só que aí a gente tem o pós. A IA não vai fazer a cultura rodar na empresa. Que aí quem vai fazer é, de fato, né, o dono ali cascateando para a diretoria, enfim, trazendo essa cultura para o dia a dia. E precisa estar muito bem fundamentado. É um mercado que está crescendo. Né? A gente fala muito sobre, que não deixa de ser uma passagem bíblica, que é melhor eu construir na areia ou na rocha? Então, essa é a visão de empresário, demora um pouco mais, mas eu consigo fundamentar, estruturar e edificar a minha empresa na rocha, que vai levar mais tempo, né? Porque ali pode ser que a queda, e a gente sabe que é uma queda, infelizmente, mais rápida, né? Não é nem bom pensar nisso, mas da mesma acontece. forma que levanta muito rápido, né? A queda É muito rápida. E quando você faz com um pouco mais de tudo isso que nós falamos, a intenção de prosperar, né? Realmente de escalar o negócio em um mercado tão competitivo que vai crescer muito mais. Um outro dado que eu me recordei, no ano de 2023 chegou a 15 mil gigawatts e pode chegar a 53. É um dado assim que realmente tem muito mercado para que isso de fato aconteça. A energia solar já representa hoje 20% da matriz elétrica do Brasil. Muita coisa. Não, é muita coisa. É muita coisa, a hidráulica, que é a clássica, tradicional, ela está na faixa de 40%. Então, assim, a tendência é o solar aumentar e a hidráulica vai ficar parada, porque é um investimento muito caro, né? E a solar,
vai crescer ainda. Então tem estudos aí de que a solar vai passar, né, no percentual, né, da representação da matriz elétrica, vai passar a hidráulica talvez em 2040. E isso vai pressupor mão de obra, vai pressupor equipes trabalhando. Não vai parar. Não vai parar. Não tem como parar. Tem como parar. Né? É um caminho sem volta. Então, integrador, tem que procurar qualificar a sua equipe. E você mesmo, né? Não só a equipe, mas você mesmo. A qualificação é o que vai te dar perenidade no negócio. Procure estar sempre atentos às novidades, e não só as novidades técnicas, mas também a parte de liderança, a parte comportamental. Acho fundamental você, integrador, que lidera uma equipe, que é gestor de equipe, você tem que estar atento à sua equipe, tem que saber ouvir, tem que dar feedbacks, né? Tem que alimentar o seu colaborador com as expectativas. Ah, eu não tenho um plano de cargos e salários formal, bonitinho. Comece com uma simples descrição de cargos. Coloque para o seu colaborador aquilo que você espera dele. Não precisa fazer o perfeito, né? Existe um ditado que fala que o feito é melhor que o perfeito. Faça algo que dê ao colaborador o acolhimento necessário, que você pode ter certeza que ele não vai querer sair da sua empresa. Ele vai sim vestir a camisa. Seja ele novo ou mais zerado, né? Não vou falar velho não, mais zerado. Né? Então, atente-se a isso, porque pode ter certeza que você vai ter resultados. E a Educando Solar, ela está aqui nessa linha. A Educando Solar vai trazer novidades em breve, com treinamentos, com imersões, com mentorias, justamente para deixar você, integrador, atentos e qualificados para lidar com as pessoas da sua equipe. Adriel, Carol, muito obrigado. Obrigada, né? Parabéns pela iniciativa. Acho que isso vai realmente fazer muita diferença, né? O Brasil está precisando disso, né? De fomentar realmente a educação para os colaboradores e principalmente também para os gestores. Legal, obrigado. Eu também quero agradecer, eu acho que é isso, né? Um tema realmente de extrema relevância, né? Estamos aqui para realmente poder apoiar, servir no que for necessário. Temas aqui, assim, são fundamentais, né? Para que, de fato, as coisas comecem a acontecer. Tudo partiu de uma pessoa, né? Então, por que não... valorizar as pessoas que estão conosco, porque não dar todo esse suporte e fazer com que todos ali cresçam. Se todos crescem, não tem como dar errado. Não tem, né? É verdade. É isso, obrigado mesmo pela oportunidade. É isso aí. Pessoal, o link vai estar disponível, tá? No nosso YouTube, também no nosso Instagram. Obrigado e até a próxima.